Olá, Panorama TVC está de volta e o tema agora é o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Hoje vamos conhecer melhor a atuação do Ministério Público no apoio e no suporte a essas vítimas. E sobre esse assunto eu converso com a promotora, a doutora Heloísa Tavares, que atua aqui na Promotoria da Violência Doméstica em Rio Preto. Doutora, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar sobre o assunto e levar conhecimento à população sobre um tema tão importante. Doutora Heloísa, vamos esclarecer para quem talvez ainda não conheça os trâmites, né? Nessa rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, como é que o Ministério Público atua e onde ele atua? A atuação dele começa logo após o trabalho policial, após o boletim de ocorrência, após o inquérito? Como é que funciona isso? Então, a atuação do Ministério Público não está necessariamente vinculada ao inquérito policial. É possível que a vítima procure diretamente o promotor para noticiar algum tipo de violência que aquela mulher tenha vivido. No caso de Rio Preto, eu fico no fórum, né? Então a vítima pode ir diretamente no fórum, a gente presta atendimento ali, a gente pode colher as declarações dela e a partir dali requisitar a instauração de inquérito policial e também fazer o pedido de medida protetiva diretamente ao juiz, independentemente dela ir até a delegacia. Mas, normalmente, o que acaba acontecendo em Rio Preto, elas acabam primeiro procurando mesmo a DDM, né, a Delegacia da Mulher, que também é um ótimo lugar. As delegadas e os servidores lá são pessoas muito capacitadas para atender essas mulheres. Então, pode ser tanto com o Ministério Público quanto na na Delegacia da Mulher. Doutora Heloísa, aqui em Rio Preto, quando a gente fala desse tipo de violência, quais modalidades são mais frequentes, os casos mais frequentes que chegam, por exemplo, ao conhecimento da senhora? São casos de violência física ou há números importantes também em casos, por exemplo, de violência psicológica? Qual que é o cenário aqui em Rio Preto? A violência psicológica, ela acaba antecedendo qualquer outro tipo de violência, né? Porque antes da mulher sofrer um crime, ser vítima concretamente de um crime, ela já vem sofrendo algum tipo de violência psicológica e emocional. Os crimes mais comuns que acontecem, assim, que a gente recebe diariamente notícia, é o crime de ameaça e lesão corporal. A gente costuma até dizer que eles acabam vindo junto, porque o agressor, quando ele bate, quando ele agride a mulher, enquanto ele agride, ele ameaça ao mesmo tempo. Então, é até difícil vir uma lesão corporal sem vir acompanhada de uma ameaça, porque sempre existe essa promessa de causar mais mal ainda, né, entre aspas, àquela mulher do que ele já está provocando ali naquele momento. Então, os mais comuns é lesão corporal e ameaça. Aí depois vem perseguição, né, o crime de violência psicológica em si, mas é que acaba sendo o crime de violência psicológica, que é um crime novo no Código Penal, ele acaba sendo subsidiário, né? Se não configurou um crime mais grave, ficamos na violência psicológica, o que é difícil. Normalmente, a vítima noticia mesmo quando ela acabou sofrendo um tipo de agressão, ameaça ou lesão corporal. Doutora, quando a gente fala em violência psicológica, a gente está falando de que tipo de situação? Humilhação, ameaça, o que caracteriza essa questão? Exatamente isso, começa com humilhação, a violência contra a mulher. É xingamento, fazer a mulher se sentir mal, se sentir feia, se sentir não querida. O companheiro, né, normalmente acontece dentro do lar mesmo, entre homem e mulher, porque a violência contra a mulher pode ser em qualquer outro contexto, pai, filha, irmãos, mas o número maior mesmo acaba sendo entre companheiros. Ele começa sempre com essa violência psicológica, fazendo a mulher se sentir mal, e aí ele sente que ele tem um controle maior sobre aquela mulher. Ela ficando nessa situação de inferioridade, se sentindo pequena, se sentindo fragilizada, ele consegue se sentir mais forte, mais potente e ter um controle maior sobre aquela mulher. Então, sempre começa com essa violência psicológica, aí depois vem em seguida, é claro, de uma ameaça de morte, ameaça de fazer mal a alguém da família, um filho, ou enfim. Doutora, começa sempre por aí. Um outro tipo de violência caracterizada é a violência patrimonial. O que ela se caracteriza? O que acontece nesse caso?
Então, a violência patrimonial ocorre quando, é muito comum também, o marido ele toma o cartão de crédito, o cartão de Bolsa Família que a mulher tem, não deixa ela usar, não ter liberdade financeira para ela comprar, para ela usar conforme ela deseja, e é uma autonomia dela, porque afinal de contas é um dinheiro que também lhe pertence. E também quando o companheiro acaba que vende os bens da casa, retira os objetos dali, deixa a mulher completamente desprovida de objetos materiais para a sua sobrevivência. Isso é muito comum também. Doutora, ainda falando desses diferentes tipos de violência, a gente está com uma vida aí cada vez mais ligada à internet, às redes sociais, o que surge também a violência ali na rede social, na internet, por meio de um comentário. Isso também pode ser punido? Também, principalmente dependendo do que foi dito ali naquela rede social, né? Normalmente tem xingamentos. Aí nós temos aí o crime de injúria e dependendo da gravidade desses xingamentos e do número de pessoas que tiveram acesso a isso, pode configurar também a violência psicológica. Qualquer dano emocional que atinge a vítima, atinge a mulher por ser mulher, configura a violência psicológica, que é o que eu falei, o crime novo, né, que foi acrescentado ano passado no Código Penal, 147b. Pode configurar sim, e isso é muito comum, inclusive. A violência doméstica, a gente sabe que ela está em todas as classes sociais, todos os estratos sociais. Doutora, mas há um grupo onde a vulnerabilidade é maior, seja por raça, orientação sexual, idade? Tem alguns grupos onde essa vulnerabilidade é ainda maior? Olha, as notícias que chegam para a gente é sempre maior na classe média, né, das pessoas menos favorecidas, mas isso não significa que não aconteça também em classes mais favorecidas, isso também acontece. O que a gente percebe é um certo receio, um constrangimento de algumas pessoas com uma condição financeira melhor de noticiar a violência que vem sofrendo. Porque essa violência doméstica, inclusive, não precisa necessariamente, como a gente já comentou, ser configurada por agressão física ou necessariamente verbal. Às vezes, a maneira com que o companheiro lida com a mulher dentro da casa, ela já é vítima de violência doméstica. Inclusive, eu faço reunião com as vítimas, com todas as minhas vítimas de violência doméstica, a cada 2 meses, eu convido todas a ir até o fórum, justamente para alertar essas mulheres a respeito de outras situações que configuram violência doméstica contra a mulher e elas às vezes não percebem. Por exemplo, aquele marido que chega em casa nervoso, quebrando tudo. Se a mulher fica tensa quando o marido chega em casa, ela já é vítima de violência doméstica. É aquele marido que não deixa a mulher usar determinada roupa, não deixa a mulher usar uma rede social, não deixa ela se relacionar com determinadas amigas. É aquele marido que não deixa ela trabalhar. E muitas vezes a mulher não percebe que ela está sendo vítima de violência, porque ela às vezes acredita que aquilo é uma maneira de cuidado. Ele gosta tanto de mim, ele me ama tanto, que ele não quer nem que eu trabalhe, porque ele quer me sustentar. Toda mulher quer um homem que a sustente. Na verdade, não é isso que acontece. O que o homem quer, ele quer ter controle sobre aquela mulher. Ele quer dominar aquela mulher. Por isso que ele proíbe que ela trabalhe, ele causa esse constrangimento a ela, para que ele tenha maior controle sobre essa mulher. Inclusive, essas reuniões são muito emocionantes, porque elas acabam até, muitas vezes, chorando, porque não percebe que isso tudo que ela vivia é também uma violência contra a mulher. Tudo que restringe a liberdade da mulher é uma violência contra a mulher. Então, eu acabei abordando esse tema porque, às vezes, em classes mais favorecidas, pode ser que não haja uma agressão física. A mulher fala, não, mas ele nunca levantou a mão para mim, ele nunca me bateu, ele nunca te agrediu, mas ele proíbe você de usar determinada roupa, ele controla a sua rede social. Então, ela também é vítima de violência doméstica, ela também é vítima de violência psicológica. E, às vezes, o que falta para essa mulher é informação, é tomar consciência do que ela vem sofrendo. Doutora, como a senhora mesma colocou, quando esses casos chegam ao Ministério Público, além desse trabalho de orientação e de conscientização, vocês também podem fazer pedidos de medidas protetivas, né?
Que medidas são essas disponíveis hoje? E são em vários casos que isso é solicitado ou é numa minoria de casos? Como é que funciona isso? Na verdade, de todos os casos. Quando a mulher noticia que foi vítima de violência doméstica, eu posso dizer que quase 100%, para não dizer 100% dos casos, as medidas protetivas são solicitadas, porque a primeira atitude da justiça é afastar o agressor do contato com aquela vítima. Então, tem aí a proibição do contato com a vítima, se eles residem na mesma casa, tem o afastamento do agressor do lar, não interessa de quem é a casa. Pode ser a casa dele, pode ser da mãe dele, pode ser do irmão dele, não interessa, do patrão, não interessa de quem é a casa. O juiz determina o afastamento daquele agressor da convivência da mulher e quem fica na casa é a mulher com os filhos, se for o caso, se tiver filhos. Outra medida protetiva que tem sido muito importante é a obrigação do agressor de comparecer em cursos de reeducação. Isso tem sido muito produtivo. Nós temos, isso começou a ser aplicado esse ano, porque é uma novidade também da Lei Maria da Penha, que foi introduzida ano passado e começou a ser aplicada esse ano em São José do Rio Preto. Essas reuniões têm conseguido vários frutos. Nós temos depoimentos de agressores que dizem que a vida da família mudou depois que eles começaram a participar desses cursos, porque às vezes o próprio homem também não tem consciência de que aquele comportamento dele é nocivo não só para a mulher, mas para todo o contexto familiar. Então, às vezes ele chega lá nesse curso e fala lá para a assistente técnica: eu não sei por que eu estou aqui, eu não bati nela, eu não levantei a mão para ela. Aí ela começa a levantar essas situações de violência. Você grita em casa, você xinga em casa, você quebra os objetos da casa, você é uma pessoa estourada, agressiva. Aí ele começa a falar, tomar consciência de que, bom, de fato, esse comportamento que eu tenho é nocivo, ele é violento, e isso causa violência contra a mulher e contra todas as pessoas que convivem naquele lar. Então, essa é uma medida protetiva muito importante que tem sido aplicada também. Aí tem outras, né, que são menos comuns, às vezes também pode obrigar ao pagamento de pensão alimentícia à mulher e aos filhos, também suspensão do direito de porte de arma, se o agressor tem o porte de arma, pode ser inclusive em razão da profissão, pode ser um policial, o juiz pode determinar a apreensão da arma e a suspensão do direito de portar a arma, são medidas que estão previstas em lei também. Doutora, quando a senhora fala desse trabalho de conscientização com os agressores, ele é desenvolvido por qual órgão? É a Vara da Violência que hoje está à frente desse trabalho? É um núcleo de práticas restaurativas, ele não é específico da violência doméstica. Ele atua, inclusive, esse núcleo fica lá no Fórum Civil, que atua na Vara da Infância e Juventude, que também está relacionado com a família. Então, são os técnicos desse setor do núcleo de práticas restaurativas, né? Psicólogos, ciências sociais, e também tem o trabalho do CRAM. O CRAM também tem uma parceria com órgãos governamentais, que tem psicólogos, ciências sociais, que também prestam atendimento tanto ao agressor quanto à vítima também. Aí, esse órgão governamental, com esses psicólogos, ciências sociais, esses ficam sim no fórum onde atua a Vara da Violência Doméstica. Então, nós temos aí essas duas frentes. Tá certo. Doutora Heloísa, quando a gente fala em números, há um levantamento, por exemplo, de número médio de casos que chegam à promotoria da violência por dia ou mensalmente, o número de denúncias oferecidas à justiça relacionadas a essa questão? Que balanço é esse que vocês têm aí na promotoria? Então, na promotoria, a média, eu digo de denúncia, mas enquanto ação penal instaurada, né? Não é só a notícia da vítima. As ações penais instauradas, em média, de 100 a 130 por mês. Inquéritos que a gente recebe, assim, finalizados, já relatados pela autoridade policial, em média 250 a 300 por mês. Nem todos os inquéritos, todas as notícias de crimes que a gente recebe, é possível propor ação penal. Alguns faltam, por exemplo, a representação da vítima, né, a vontade da vítima, que às vezes ela registra a ocorrência e depois, durante o trâmite do inquérito policial, ela desiste, ela não quer mais. E alguns crimes nós dependemos da vontade dela para que haja ação penal. Então, nesses crimes, como é o caso, por exemplo, da ameaça, se ela desiste durante o inquérito policial, aí eu não posso propor ação penal. Então, em algumas situações eu fico impossibilitada de
instaurar uma ação penal de denunciar à justiça aquele caso. Mas a média é essa. E medida protetiva, em média, 15 a 20 por dia chega ao nosso conhecimento, no fórum, né, os pedidos. Doutora, e quando a gente fala da agilidade, da celeridade desses processos, às vezes a vítima ou a sociedade pode achar que isso é moroso, mas tem se tornado cada vez mais ágil, né, o trâmite desse tudo. Sim, inclusive é por lei, né, determinação legal, que o processo da violência contra a mulher, ele tenha preferência no seu trâmite. Ele deve ser mais rápido do que os outros processos. Agora que foi instalada a vara da violência doméstica em São José do Rio Preto, os processos começaram a andar bem mais rápido do que antigamente, porque antes realmente era muito difícil, era um assunto que ficava disseminado no meio de outros crimes, dividido em todas as varas de São José do Rio Preto, todas as varas muito assoberbadas também de casos complexos e também que demandam aí muita atenção. Então, a atenção do Judiciário e do Ministério Público acabava ficando um pouco dividida. Agora, com a criação da vara, que foi em novembro, e aí em abril eu assumi a promotoria aqui, os processos têm andado muito rápido. É questão assim de 2, 3 meses, já instauração, já da data do fato até o julgamento, principalmente se tratando de réu preso. Já do crime acontecido, 2, 3, no máximo 4 meses já tem o julgamento. Então, nós temos aí muita rapidez. O que ainda nós temos de processo que tem demorado um pouco mais é esse volume que estava, digamos, represado até a instalação dessa vara, né? Então, às vezes, alguma vítima pode dizer, não, mas comigo não foi assim, o meu processo está demorando, faz tempo que o meu crime aconteceu e eu não tive julgamento. Mas é porque faz parte dessa demanda represada que nós estamos aí trabalhando em regime de praticamente plantão, todos os dias, muitas audiências para a gente conseguir zerar esse volume e ficar em dia para realmente dar uma resposta estatal rápida, porque a demora da resposta estatal realmente também influencia no comportamento do agressor, né? Ele acaba acreditando que não dá em nada. Eu agredi, mas não aconteceu nada, aquele inquérito não virou nada. Né? Então, na verdade, vira sim, vai preso sim. Algumas situações acabou demorando por conta desse problema. Doutora, a senhora inclusive falou dessas penalidades a que esses agressores estão sujeitos. A gente falou da prisão. Em geral, em média, quanto tempo é previsto de prisão para casos de agressão, por exemplo? E que outras sanções esses agressores podem sofrer? Então, graças a Deus, no caso da agressão, né, da lesão corporal, nós tivemos uma alteração legislativa o ano passado também, que aumentou a pena para o crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Até julho do ano passado, a pena mínima era de 3 meses de detenção. Era uma pena muito irrisória. E aí essa pena passou de 1 a 3 anos de reclusão. Então, foi importante essa alteração, porque crime apenado com reclusão, ele admite o regime fechado, detenção não admitia. Então, poderia ser a agressão mais horrorosa possível, né? Lesão leve, mas num contexto horroroso. O juiz estava impossibilitado de aplicar um regime mais grave do que o semeador. Agora, os crimes que aconteceram depois de julho do ano passado, já é possível a aplicação do regime fechado. Mas ainda é uma pena pequena, né? Porque mesmo condenado a uma pena de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, num caso de lesão corporal, por exemplo, ele não fica preso todo esse tempo. Como todos nós sabemos, existem benefícios que a lei penal prevê. Então, ele cumpre parte da pena e logo colocado em liberdade, termina de cumprir a pena na rua, né? E também, se ele é primário, a lei também impossibilita que ele comece cumprindo pena no regime fechado, né? Então, o primário acaba sendo beneficiado com o que a gente conhece como sursi, que é a suspensão da pena, ele assina a carteirinha no fórum, mas durante esse sursi, ele é obrigado a manter-se afastado da vítima e a frequentar alguns cursos também. Então, no caso de lesão, que foi o objeto da pergunta, é isso que acontece. Agora, o crime que dá prisão de imediato é o descumprimento de medida protetiva.
Esse daí ele pode ser primário, ele pode ser uma excelente pessoa, porque normalmente, inclusive, é o que a gente comenta e observa na prática, o agressor, ele é primário, ele é um bom pai, às vezes um bom pai, mas um bom trabalhador, tem muitos amigos, uma pessoa querida na sociedade, mas dentro de casa ele é um monstro, ele é agressivo demais com a mulher. Descumpriu medida protetiva é cadeia na hora, imediatamente, e fica preso durante todo o processo. Depois de condenado, pode até receber um regime aberto, porque, como eu disse, primário não recebe fechado, mas ele fica preso durante o processo. Esse é um crime que a lei não admite mesmo, a tolerância é zero. Lembrando que aqui em Rio Preto a gente tem a Patrulha Maria da Penha, que é um trabalho aí desempenhado pela Guarda Municipal aqui da cidade, né, doutora? Que a vítima pode acionar, né? E a Guarda faz esse trabalho aí de auxílio a essas vítimas. Exatamente, né? Um excelente trabalho, inclusive. Eles fazem visitas a todas as mulheres que são beneficiadas com medida protetiva e isso traz uma segurança para a mulher. Ela sabe que ela não está sozinha, então tem alguém ali representando o Estado, a polícia fardada ali do lado dela. E a qualquer notícia de descumprimento, ela pode acionar a Guarda Municipal, que eles vão imediatamente, e também a Polícia Militar, que tem lá o SOS Mulher, elas baixam o aplicativo no celular, aciona esse botão, não precisa ligar para a polícia, é só clicar nesse botão, também a Polícia Militar já localiza onde a mulher está e ela comparece lá imediatamente para efetuar o flagrante daquele descumprimento. E pode ser um descumprimento, ressalto, inclusive sem nenhuma ameaça. Nós tivemos um caso até do agressor, ele estava, quando a Guarda Municipal foi fazer essa visita, que ela faz a todas as vítimas, o autor estava chegando na casa da mulher com um buquê de flores. Ele foi preso em flagrante, descumprindo medida protetiva. Então, não precisa vir acompanhada de agressão física ou verbal. Ele está proibido de se aproximar da mulher, ainda que seja para dizer eu te amo, ainda que seja com um buquê de flores na mão. Doutora, aproveitar que a senhora falou de alguns canais de denúncia, a gente falou da Patrulha Maria da Penha, e eu tenho outros canais aqui, Delegacia de Defesa da Mulher, o telefone é o 3233-2910, a delegacia fica na rua Floriano Peixoto, 2880, no Jardim Alto Rio Preto. A gente também tem o Disque Denúncia, basta ligar 180. A Polícia Militar também pode auxiliar, é o telefone 190. Quem quiser buscar um auxílio, o trabalho do CRAM, inclusive, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, pode procurar a Secretaria da Mulher aqui em Rio Preto. Ela fica na rua Bernardino de Campos, 4075, no bairro Redentor. O telefone é o 3222-2041. Lembrando que acabou de ser inaugurada uma unidade do CRAM na região norte da cidade, no bairro Eldorado, que facilita aproximar ainda mais esse serviço da população daquela região. E o telefone da Patrulha Maria da Penha, o trabalho aí da GCM, é 153. Doutora, a gente está encaminhando para o final da nossa entrevista. A senhora tem um recado final para os nossos telespectadores? Para uma mulher, por exemplo, que esteja nos assistindo e seja vítima de violência ou conheça alguém que seja, de alguma palavra de encorajamento, né, de orientação para romper esse ciclo? Bom, o que eu costumo falar para as mulheres é que a gente depende da vontade dela para que esse ciclo seja rompido. E a mulher precisa, no primeiro momento, ter consciência da violência a que ela está submetida, para então ela ter vontade de romper esse ciclo e de pedir ajuda. Essa ajuda pode se dar de qualquer maneira, pode ser através de um amigo, às vezes ela não quer usar a polícia. Hoje nós temos também a possibilidade do sinal vermelho. A mulher coloca o sinal vermelho nas mãos e apresenta isso em qualquer estabelecimento comercial, todo mundo já tem conhecimento, principalmente em São José do Rio Preto. Aquele é um pedido de ajuda, um pedido de socorro. Nós precisamos que essas mulheres se encorajam e rompam esse vínculo de violência para que a justiça possa atuar e possa protegê-la e é que a gente consiga mudar o cenário que o Brasil ocupa hoje em dia, que é o 5º país do mundo mais violento contra as mulheres. Nós precisamos mudar isso e para isso a gente precisa se unir, precisa de força. O Ministério Público, assim como a polícia, assim como o Judiciário, está à disposição para ajudá-las. Tá certo. Doutora Heloísa Tavares, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos e pelas importantes orientações.